Em nosso estudo de hoje, a lição 15 do livro Segue-me, que tem como título Fazer Luz. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Palavras de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 1. Indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue alterar seu nível da fé. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculo ou destacar-se nos mais entranhados campos da emoção, portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral diante da tentação e do sofrimento. E de análogo modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade de aceitar os imperativos da perquirição ou os requisitos do progresso. A ciência investiga, a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião incompatíveis com as necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com as suas exigências do raciocínio. Equilíbrio ser-nos-á o clima do entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. Auxiliemo-nos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar, teorizar, mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir, e servir é fazer luz. Muito esclarecedor o texto de hoje, estabelecendo a diferença entre características de muitos irmãos nossos, confrades aí que a gente encontra, tanto no campo da ciência como no campo da fé. E é interessante que em todo ser humano você vai encontrar ali uma parcela maior ou menor de um ou de outro e que vão estar promovendo características diferentes nessas pessoas. Se a pessoa for muito de ciência, como diz aqui o Emmanuel, vai ser natural de que ela comece a querer indagar, examinar, experimentar, teorizar, querer provar o que está vivendo. Quando é uma pessoa de fé, muitas das vezes a pessoa vai estar buscando simplesmente em experiências pessoais, ou até mesmo, muitas das vezes, né, em confiança mesmo. Às vezes alguém está falando para ele que é daquele jeito, ele quer acreditar que seja daquele jeito, né? Então a gente vai encontrar pessoas, às vezes, com inteligência, mas sem fé, e pessoas sem inteligência, mas com muita fé. É até interessante quando a gente começa a estudar o Livro dos Espíritos, e na pergunta 100, Allan Kardec ele faz uma divisão, né? Primeiro ele pergunta para os espíritos: se eu fosse classificar hierarquicamente os espíritos, existe classificação hierárquica? Os espíritos propõem 3 classificações somente. Falo que existem os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos perfeitos, que já chegaram no fim da linha. Mas aí Allan Kardec ele se aventura a pegar essas 3 classes e ainda dividir em 10, transformar essas 3 em 10. Ele até fala o seguinte, fala: ó, isso não é absoluto a classificação que eu vou trazer para vocês, tá? Não significa que essa classificação está disposta como se fosse uma escada e que você vai percorrendo degrau por degrau, não. Porque quando ele chega nos espíritos imperfeitos, ele bota lá o 10, espíritos maus, né? Aqueles que ainda não têm senso moral algum. Podem até ter inteligência, mas não tem senso moral algum ainda. Aí depois, quando chega no 9, espíritos batedores, brincalhões, né? Só querem saber de piada, tudo bem. Quando chega no 8, ele fala assim, espíritos pseudo-sábios. Acham que sabe, mas não sabe nada e acabam atrapalhando. Depois ele fala espíritos neutros, aqueles que não fazem nem o bem nem o mal. E por fim ele bota espíritos batedores, aqueles que ainda têm uma influência grande na matéria e por isso conseguem atuar melhor na matéria. Aí, logo em seguida ele fala: olha, o mesmo espírito ele pode estar no 10º e no 6º ao mesmo tempo. Ele pode ser um batedor, ser mau, ele pode ser um brincalhão, quer dizer, não existe uma hierarquia ali.
Mas por que eu estou trazendo esse comentário? Porque quando você vai para a categoria de espíritos bons, logo na quinta classe, ele coloca assim, espíritos bons é aqueles que não têm muita inteligência, mas são espíritos bons. E uma vez eu indagando, né, até dos espíritos mesmo, eu falo, mas porque quando chega no sexto, na quarta classe, ele fala assim, ó, espíritos que não estão voltados muito para a fé, são muito inteligentes, são voltados para a ciência, mas que estão se dedicando ao bem da humanidade. Então vamos lá, vamos ficar para efeito do estudo de hoje. Quarta classe, são inteligentes, não estão dentro da fé. Quinta classe, não são inteligentes, estão na fé. Esses são exatamente os dois exemplos que o Emmanuel quis abordar aqui hoje, né? E eu perguntei assim, mas por que quinta classe, aqueles que são inteligentes, não são inteligentes e têm fé? Por que razão? E eu recebi uma resposta que foi bastante interessante para a gente meditar, porque a inteligência ela é uma prova. Muitas das pessoas, quando têm inteligência, ela no primeiro momento utilizam a inteligência dela de maneira equivocada. Utilizam para poder explorar, ou então, como diz o Paulo de Tarso aqui no versículo que foi escolhido pelo Emmanuel, acolhei o que é débil na fé, mas não porém para discutir opiniões, para querer, né, impor as coisas, enfim. Então ele fala para a gente, ó, esse espírito pode ser que daqui a pouco ele venha mais inteligência e no início ele use mal a inteligência, ele vai cair lá naquelas classes inferiores ainda. Porque essas classes não são aquelas classes que a gente fala, vou percorrer todos os degraus, já estou no sexto, não volto mais para o sétimo. Não, não é dessa maneira que a gente deve estudar a pergunta 100 do Livro dos Espíritos. A gente deve entender uma coisa, todo mundo saiu do simples e ignorante, vai chegar à perfeição um dia, e essa perfeição a gente vai dizer assim, a gente vai adquirindo em moralidade e em inteligência. Normalmente, de regra, a inteligência vem primeiro. A gente vem primeiro a inteligência, depois usa a inteligência de maneira equivocada, sofre e vem buscar a moralidade como meio de buscar a felicidade, sair do sofrimento, porque ninguém foi criado para sofrimento o tempo todo. Então, trazido isso, vamos começar a pensar agora, né? Olha, na quarta classe, ele fala, por exemplo, tem espíritos aí que se você for falar para ele de Bíblia, falar de Jesus, falar de doutrina espírita, eles não querem saber absolutamente daquilo. O cara, ele quer saber, na verdade, como é que está a cura para o Covid, como é que está a cura para o câncer, como é que está a cura para o HIV. Ele está dedicado dia e noite, com equipe preparada para isso, está trabalhando ali de maneira incansável para atingir esse fim. Então, vejam bem, são espíritos que estão usando a inteligência, não estão desviando a inteligência para coisas fúteis, para coisas tolas, estão usando para o bem da humanidade mesmo. Eu me questionava nesse ponto, eu falei, mas eles estão à frente do que tem fé? Primeiro vem a inteligência, depois vem a moralidade, porque tem uma coisa também interessante, né? Você ter fé não significa você ter moralidade. A pessoa passa a ter fé por conta de uma experiência pessoal que ela teve. Então eu vi um espírito, eu conversei com alguém, e é interessante que quando a pessoa tem essa experiência pessoal, ela confunde tudo, ela vai achar que na verdade ela falou com Jesus pessoalmente, ela vai achar que foi Deus que se comunicou com ela pessoalmente, enfim, ela vai ter a leitura dela, mas dentro dessa leitura dela ela vai construir a fé, né? E aí ela vai ter esses momentos sim, né, de reflexão dentro da fé, mas não são pessoas moralizadas. Então eu tenho utilizado até esse exemplo aí, até com algumas maneiras repetidamente em outras lições, que às vezes você encontra a pessoa com muita fé, mas ela faz a oração todo dia pedindo a Jesus o mal de alguém, pedindo para afastar alguém do caminho dela. Em momento nenhum pede para aprender a perdoar, para aprender a entender os filhos de Deus, nada disso. Ela quer satisfação dos caprichos pessoais dela. Ela não deixa de ter fé, mas também não está sabendo utilizar a fé da maneira correta. Vai utilizar da maneira correta quando vier a inteligência, junto com a inteligência vier o raciocínio, e aí sim, aí você vai buscar uma fé que é o que Allan Kardec propõe para a gente, a fé raciocinada. Ele fala, fé de verdade, a fé verdadeira é só aquela que pode encarar o ridículo dos homens em todas as épocas da humanidade. A fé de hoje não deve ser mais aquela fé cega, ela deve ser uma fé raciocinada. Então tudo que for trazendo para mim de conhecimento espírita, eu vou tocar, eu vou experimentar e vou tirar minhas conclusões para saber se aquilo é verdade ou não, até mesmo utilizar o meu bom senso e a minha razão. E assim a gente vai respeitando
todos aqueles que ainda são débeis na fé também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.